Olá, eu sou o Jackson, técnico aqui da Interlaser Máquinas, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje vamos ensinar a como manusear a nossa Modelari 100. E para começar, vamos utilizar bico de massa número 2, bico de recheio número 1 para a gente produzir o nosso bolinho de carne de 7 gramas. Para começar, vamos iniciando aqui pegando o nosso recheio, que no caso nosso recheio de hoje é a carne moída, tá? Aqui no caso a carne já tem a cremosidade, tá bom? Então antes da gente colocar a nossa cremosidade, a carne estava bem sequinha, sem líquidos, e após a cremosidade ela fica nessa textura, deslizando entre os dedos, que é a textura ideal para passar em nossa modeladora. Então vou pegar essa carne aqui, ó, vou colocar na parte do recheio. Então, gente, primeiramente, ó, o que a gente vai fazer? Vamos descer o nosso recheio primeiro. Por qual motivo? Descendo o recheio primeiro, a gente evita que o salgado tenha ar dentro e a gente já verifica como está a cremosidade do recheio descendo, justamente para não ter nenhum tipo de problema em nossa produção. Então, vem aqui no nosso painel, ó, eu vou ligar somente o botão do recheio, eu vou deixar por enquanto na velocidade 50 e vou ligar a máquina. E aqui no caso, ó, vocês percebem que já está girando as roscas para empurrar o recheio lá para o cabeçote e descer no nosso bico de recheio. E aqui no caso, gente, ó, vocês percebem que a carne já está com a liga ideal, ó, ela está descendo sozinho, sem nenhum tipo de dificuldade, tá bom? Então eu já sei que o nosso recheio já está no ponto ideal e agora eu posso vir aqui desligar o nosso equipamento. E agora, pessoal, que já descemos o nosso recheio, já vimos aí que é o recheio adequado para descer em nossa modeladora. Eu venho aqui no nosso botão de recheio, vou desligar. E aqui eu vou ligar a massa, vou deixar na velocidade 100, tá bom? E aqui eu vou ligar o nosso molde, que vai fazer o corte do salgado, e vou deixar também na velocidade 100. Só lembrando, gente, que o molde ele funciona assim. Quanto mais rápido o molde cortar, menor vai ser o tamanho. Não vou usar o tempo de parada, porque o tempo de parada eu utilizo somente para salgados aí grandes, tá? Acima de 35, 40 gramas. Então eu liguei o nosso molde e a nossa massa, eu venho com a nossa massa e eu vou alimentar a nossa cuba aqui de massa. Liguei aqui o nosso equipamento para já puxando a nossa massa, eu continuo aqui alimentando. E aqui, pessoal, já com a massa aqui na nossa cuba de massa, vamos esperar começar a descer a massa. E aqui no caso a gente vai produzir o nosso bolinho de carne de 7 gramas. Só lembrando que 7 gramas é o peso total. Vamos colocar aproximadamente 5 gramas aí de massa e o restante de recheio, que é aproximadamente 2 gramas, para dar o total de 7 gramas, tá? Então aqui no caso, ó, a máquina começou a fazer o corte. Vou pegar aqui um bolinho, ó, tá vendo? Formatinho aqui do nosso quibe. Vou pesar aqui na balança. E aqui na balança, vimos que está dando um total de 11 gramas, mesmo com o molde aqui no 100 e a massa no 100. Então, como o molde já está na velocidade de 100, ao invés de eu mexer aqui no molde, que é o corte de salgado, eu vou reduzir a nossa massa. Vou reduzir de 100 para 70. E eu vou fazer mais um teste até encontrar o peso de 5 gramas. Vamos aqui verificar se o nosso peso já chegou em 5 gramas, que é o nosso peso somente da massa. Achamos o peso da massa e aqui no painel ficou aproximadamente a massa um pouquinho antes dos 60 e o molde que fez o corte no 100. Lembrando, gente, que esse parâmetro é aproximadamente, pode variar de acordo com a textura da massa ou do recheio. E agora que encontramos o peso da massa, a gente vai ligar agora junto com o recheio, para dar o peso final de 7 gramas. Pessoal, aqui no caso, depois de testar a nossa massa 5 gramas, ligamos aqui o recheio e vamos testar para ver se deu o total de 7 gramas do bolinho recheado. Então vou ligar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar aqui o nosso bolinho, vamos testar aqui na nossa balança. Encontramos o peso de 7 gramas, que é no caso 5 de massa e 2 gramas de recheio. No nosso painel encontramos esse tamanho com a massa um pouquinho abaixo dos 60, como se fosse mais ou menos 58, 59, o nosso recheio aproximadamente em 50 e o nosso molde em 100.
Só lembrando, gente, que esse parâmetro é um parâmetro aproximado, porque vai depender da textura do seu recheio e da sua massa, tá bom? Então, vamos pegar aqui o nosso bolinho e a gente vai abrir para ver se a nossa Modelari 100 vai rechear ela muito bem, tá? Então, peguei aqui uma faquinha, vamos abrir bem devagarinho para ver como que tá a parede de massa também. Olha aí que legal, gente, ó. Salgadinho de 7 gramas, 2 gramas de recheio, já fica super bem recheado. Pessoal, e agora para a gente produzir o nosso bolinho de carne de 20 gramas, que é o padrãozinho festa, vamos utilizar bico de massa número 3 e recheio número 2. Pessoal, aqui no caso a gente vai produzir o nosso bolinho de 20 gramas, tá? 20 gramas, lembrando que é o peso total com massa e com recheio. Aproximadamente, vamos colocar 14 gramas de massa e o restante de recheio, que no caso seria 6 gramas, para dar um total de 20 gramas. Então, como a gente já desceu o nosso recheio, agora a gente vai desligar o recheio, vamos ligar a massa e vamos deixar no 100, vamos ligar o molde e vamos deixar no 100. E agora vamos encontrar pelo molde o tamanho do nosso salgado. Ó, aqui no caso deu 13 gramas, mas lembrando que a variação de 1 até 3 gramas em uma produção é normal. Então deu 13, 14, tá ótimo, é o peso que a gente precisa aí para o nosso bolinho de 20 gramas. Então já encontramos o peso da massa, agora só falta a gente testar com o recheio. Já achamos o peso da massa, ligamos aqui o recheio e vamos testar para ver se deu o nosso peso final entre 20 gramas, tá? Ó, vamos pesar aqui na nossa balança. Aqui está dando um total de 19 gramas, 19,20 é o peso que a gente precisa, tá bom? Então aqui no caso é o nosso bolinho aí, padrãozinho festa, tá? Lembrando que tem o peso do empanamento, que ela pode chegar aí nos seus 20, 21 gramas. Olha aí, gente, bem recheado mesmo, olha, massa fininha, tá? Pessoal, e hoje esse foi o vídeo de manuseio da nossa Modelari 100. Espero que vocês tenham gostado, curta o vídeo, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.